Bem-vindo ao The Agents Cast. Hoje recebemos a doutora Solange Drummond. O que nos motiva a investir em energia solar no Brasil? Realmente é uma escolha sensata? Olha, é uma pergunta que parece simples, mas esconde muita coisa. A resposta curta é sim. No Brasil, o investimento em solar faz sentido, e os números confirmam isso. O país tem uma irradiação global horizontal que, nas melhores regiões, chega a 6,5 kWh por metro quadrado por dia. Isso é invejável. A Alemanha, que durante anos liderou o mercado solar mundial, opera com menos da metade disso. Mas a pergunta "vale a pena?" depende de para quem e em qual contexto. O payback, o tempo até você recuperar o investimento, hoje gira entre 5 e 8 anos para uma residência típica. Com um sistema que dura 20, 25 anos, você entende o raciocínio. O que mudou bastante nos últimos anos foi o Marco Legal do Setor Elétrico, lá de 2022. Ele alterou as regras do net metering, o sistema de compensação onde você injeta energia na rede e desconta na conta. Hoje existe uma cobrança progressiva sobre essa energia injetada, o que mexeu com os cálculos de retorno. Tem gente que ficou na dúvida se ainda compensa. E eu entendo a dúvida, mas os dados mostram que o mercado não recuou, cresceu. Então, o entusiasmo tem fundamento. O que me preocupa é quando esse entusiasmo ignora as condições de acesso. Mas isso é uma conversa separada. Ah, ponto. Mas isso é uma conversa separada. Conversa separada, exatamente. Você mencionou que o mercado não recuou, mas cresceu. Isso parece contraditório com a mudança no marco legal do setor elétrico. O que fez com que o mercado solar continuasse atraente, mesmo com a cobrança progressiva sobre a energia injetada? É contraditório só na superfície. O que acontece é que dois movimentos estão ocorrendo ao mesmo tempo, em direções opostas. De um lado, as distribuidoras passaram a cobrar o uso da rede quando você injeta energia. A famosa tarifa sobre o fio B, parte da TUSD. Isso reduziu o benefício do net metering. Mas, de outro lado, a tarifa de energia convencional continuou subindo. E quando a conta de luz sobe, o solar se torna mais atraente por outro caminho, o do alto consumo direto. Você gera, usa na hora. E aí a cobrança sobre injeção na rede nem entra na equação. Então o mercado reconfigurou a lógica. Quem projeta sistemas hoje dimensiona para maximizar o consumo local, não para injetar excedente. É uma mudança de estratégia, não de viabilidade. Tem outro fator que as pessoas subestimam. O marco legal, apesar de tudo, trouxe previsibilidade. Antes de 2022, o setor vivia sob regras que podiam mudar a qualquer resolução da ANEEL. Com a lei, pelo menos você sabe com o que está lidando. Investidor prefere risco calculável à incerteza aberta. E o LCOE, o custo nivelado de energia, do solar fotovoltaico no Brasil, continua caindo. Está hoje abaixo de 30 centavos por quilowatt-hora em muitas configurações residenciais. A conta de luz que você evitar pagar vale mais do que isso. O mercado leu a mudança e se adaptou. Isso não é otimismo, é dado. Isso não é otimismo, é dado. Dados! Você mencionou que o mercado se adaptou, dimensionando sistemas para maximizar o consumo local. Mas não é verdade que isso beneficia mais quem já tem uma boa renda, pois pode investir em sistemas mais adequados? Como isso afeta a acessibilidade para famílias de baixa renda? Você tocou no ponto que me incomoda de verdade. Sim, o modelo atual de solar distribuído é, na prática, uma tecnologia de classe média para cima. O investimento inicial de um sistema residencial adequado, digamos 3 a 5 kW-pico, ainda fica entre R$15.000 a R$25.000. Mesmo com financiamento, você precisa de histórico de crédito, de uma conta de luz alta o suficiente para justificar o retorno, de uma estrutura de telhado que aguente os painéis. Cada um desses requisitos vai eliminando fatias da população. E tem uma ironia cruel nos dados. As regiões com maior irradiação solar no Brasil
Nordeste, interior do Centro-Oeste, concentram exatamente as populações com menor capacidade de investimento. O sol tá lá, o potencial tá lá, e não chega. Existem programas, sim. O Banco do Brasil e a Caixa têm linhas específicas. O programa Luz em Casa Solar tentou endereçar isso, mas a escala é tímida perto da dimensão do problema. O que eu defendo, e reconheço que é uma aposta de longo prazo, são os modelos de geração distribuída compartilhada, cooperativas de energia, comunidades solares, onde várias famílias dividem um sistema maior e rateiam os benefícios na conta. Isso existe, funciona em alguns municípios, e o marco legal abriu espaço jurídico para isso expandir. Mas hoje os dados contradizem o discurso de democratização. E quando alguém apresenta solar como solução universal para o Brasil, eu fico em silêncio por um segundo antes de responder. E eu fico em silêncio por um segundo antes de responder. Silêncio. Você mencionou a necessidade de modelos de geração distribuída compartilhada para alcançar a democratização. Mas não é um desafio considerável implementar esses modelos em larga escala, especialmente considerando a complexidade jurídica e a necessidade de cooperação entre comunidades? Como você vê o caminho para superar esses obstáculos? É considerável, sim. Eu não vou suavizar isso. O Marco Legal de 2022 foi um avanço real. Ele formalizou o conceito de condomínio solar, de associações de consumidores, de cooperativas energéticas. Antes, essas estruturas existiam em zona cinzenta regulatória. Agora tem amparo legal. Isso importa. Mas amparo legal e implementação operacional são coisas bem diferentes. O problema não é só jurídico, é de governança. Você precisa que um grupo de pessoas, vizinhos, membros de uma associação, moradores de um bairro, tomem decisões coletivas sobre investimento, manutenção, rateio de benefícios, o que fazer quando alguém sai do grupo. Isso exige uma estrutura organizacional que simplesmente não existe na maior parte das comunidades brasileiras de baixa renda. Não por falta de capacidade, por falta de suporte técnico e institucional. Os casos que funcionam têm algo em comum. Há um agente intermediário competente, uma prefeitura engajada, uma cooperativa de crédito parceira, uma ONG com expertise técnica. Sem esse elo, o modelo trava antes de sair do papel. E aí fica a pergunta difícil. Quem financia esse agente intermediário? Porque ele tem custo. E se você externalizar esse custo para as famílias beneficiárias, você começa a corroer o benefício que justificou o modelo inteiro. Tem experiências interessantes no Sul e no Nordeste, mas são ilhas. Para escalar, você precisa de política pública com orçamento e continuidade. E esse é um recurso que o Brasil historicamente não mantém de um governo para o outro. Então o caminho existe, só não é curto. Não é curto. Exatamente. Você pintou um quadro bastante realista dos desafios. Mas não é como se não houvesse precedentes de políticas públicas bem-sucedidas que conseguiram superar obstáculos semelhantes em outras áreas. O que está faltando especificamente para que esses modelos de geração distribuída compartilhada possam ser apoiados e escalados de forma efetiva no Brasil? Olha, o Brasil tem precedente sim. O programa Luz para Todos chegou a 15 milhões de pessoas em zonas rurais. O Bolsa Família construiu uma infraestrutura de transferência de renda que virou referência mundial. Então, a capacidade institucional existe, eu não tenho dúvida disso. O que falta é uma combinação específica de 3 coisas que raramente aparecem juntas. Primeira, definição de responsabilidade regulatória clara. Hoje, geração distribuída compartilhada envolve a ANEEL, distribuidoras estaduais, prefeituras e, às vezes, o Ministério de Minas e Energia. Cada um com jurisdição parcial, nenhum com responsabilidade total. Quando ninguém é o dono do problema, o problema não avança. Segunda, um mecanismo de subsídio que chegue na ponta certa. Os subsídios que existem hoje, linhas de crédito, isenção de ICMS em alguns estados, chegam em quem já tem capacidade de acessá-los. Para os modelos comunitários funcionarem, o subsídio precisa cobrir os custos de transação.
A assessoria técnica, a estruturação jurídica, a mediação de conflitos internos. Isso não é glamuroso, mas é o que trava os projetos. Terceira, e essa é a mais incômoda: continuidade de política pública além do ciclo eleitoral. A geração distribuída compartilhada tem horizonte de 20 anos. Governo dura 4. A conta não fecha automaticamente. O que eu observo nos casos que escalam é que eles estão ancorados em estruturas que sobrevivem à troca de governo. Cooperativas de crédito consolidadas, universidades federais como parceiras técnicas, consórcios municipais. São âncoras institucionais que não dependem de vontade política de curto prazo. É trabalhoso? É. Mas o precedente mostra que o Brasil consegue quando decide. Quando decide. Decisão. Você destacou a importância da continuidade de política pública além do ciclo eleitoral. Mas não é verdade que a própria natureza do sistema político brasileiro, com sua complexidade e fragmentação, torna difícil manter políticas de longo prazo? Como você vê a relação entre a estabilidade política e o desenvolvimento de projetos de geração distribuída compartilhada no Brasil? A pergunta é legítima, mas não é tão simples assim. Existe uma tendência, especialmente em círculos acadêmicos, de usar a fragmentação política como explicação geral para tudo que não avança no Brasil. E é uma explicação que tem poder de verdade, mas que às vezes funciona como absolvição coletiva. O sistema é complicado, então ninguém é responsável. No setor elétrico especificamente, a fragmentação política tem um efeito concreto e documentável. Ela cria assimetria de incentivos. Um governador que renegocia contrato com distribuidora colhe o benefício político agora. Um que investe em infraestrutura comunitária de solar colhe o benefício em 10 anos, provavelmente na gestão de outra pessoa. Essa conta raramente fecha para o político. Mas, e isso me parece importante, o setor elétrico brasileiro tem uma característica que outros setores não têm. Ele é altamente regulado e tecnicamente denso. A ANEEL, por exemplo, tem uma estabilidade institucional que não depende diretamente do ciclo eleitoral. Quando a regulação é boa, ela cria trilhos dentro dos quais a política varia sem descarrilar o setor inteiro. O problema do Marco Legal de 2022 não foi a fragmentação política, foi que ele resolveu a questão jurídica sem criar um mecanismo de financiamento correspondente. Isso é uma falha técnica de desenho, não só política. Então eu separo as duas coisas. A instabilidade política é real e cria fricção, mas não é fatalidade. O programa Luz para Todos sobreviveu a 5 governos diferentes. Sobreviveu porque tinha estrutura de execução robusta, metas mensuráveis e apoio bipartidário mínimo. Solar Comunitário precisa construir esse mesmo tipo de coalização. Ainda não construiu. Ainda não construiu. Exatamente. Você argumentou que a instabilidade política não é uma fatalidade, mas sim um desafio a ser superado. No entanto, considerando a complexidade do setor elétrico e a necessidade de coalizões bipartidárias, como você vê o papel da sociedade civil e das organizações não governamentais na promoção e implementação de projetos de geração distribuída compartilhada no Brasil? A sociedade civil já está fazendo parte do trabalho pesado, só que de forma dispersa, sem o reconhecimento formal que deveria ter. Tem exemplos concretos que eu acompanho de perto. A Coupner, em Minas Gerais, é uma cooperativa de energia que estruturou projetos comunitários de solar para assentamentos rurais. O Instituto Ideal, em Florianópolis, produz pesquisa aplicada que literalmente entrou no texto de regulamentações da ANEEL. A Révolo Solar, no Rio de Janeiro, trabalha diretamente em comunidades de baixa renda com formação técnica e instalação. Essas organizações não estão esperando política pública, estão construindo o modelo que a política pública eventualmente vai copiar. O que me preocupa é a sustentabilidade financeira dessas iniciativas. A maioria depende de fundações internacionais, de editais de fomento que renovam a cada 2 anos, de doações. Isso cria uma vulnerabilidade estrutural. Quando o financiador externo muda de prioridade, e muda, especialmente em anos de pressão geopolítica, os projetos param no meio.
O que eu defendo é um modelo híbrido. A sociedade civil como laboratório. Testa, aprende, documenta. O poder público como escala. Pega o que funcionou e multiplica com orçamento estável. Esse fluxo existe em outros países. No Brasil, ele acontece às vezes, por acidentes institucionais, não por design. Existe também um papel que a academia poderia ocupar melhor, e eu falo isso com algum constrangimento, porque sou parte desse sistema. Universidades federais têm capilaridade territorial, credibilidade técnica e relativa estabilidade. Poderiam ser os agentes intermediários que eu mencionei antes. Em alguns lugares são, na maioria não chegaram lá ainda. A sociedade civil está fazendo a sua parte. O problema é que ela não deveria estar fazendo sozinha. Não deveria estar fazendo sozinha. Sozinha. Você destacou a importância de um modelo híbrido, com a sociedade civil como laboratório e o poder público como escala. Mas não é true que a falta de uma cultura de colaboração entre esses setores é um obstáculo significativo para a implementação desses modelos? Como você vê o papel da educação e da conscientização na promoção de uma cultura de colaboração e cooperação para o desenvolvimento de projetos de geração distribuída compartilhada? Educação é importante, sim, mas eu preciso ser honesta. Quando alguém coloca educação como resposta para um problema estrutural, eu fico um pouco desconfiada. Não porque educação não importe, importa imensamente. Mas existe um padrão que eu reconheço em debates de política pública. Quando o problema é difícil e as soluções concretas custam caro ou exigem conflito político, a conversa migra para educação e conscientização. É confortável, é virtuosa e raramente move o ponteiro sozinha. O que os dados de adoção tecnológica mostram, não só em solar, mas em saneamento, em saúde preventiva, em mobilidade urbana, é que comportamento muda muito mais por incentivo econômico do que por campanha educativa. Quando a conta de luz fica cara o suficiente, as pessoas buscam solar sem precisar de cartilha. Quando o financiamento é acessível e o processo é simples, a adesão acontece. A conscientização ajuda na margem, mas não é o motor. Dito isso, tem um tipo específico de educação que eu acho transformador nesse contexto, e que não é campanha de TV. É formação técnica local. Eletricistas, técnicos de instalação, gestores de cooperativas, pessoas dentro das próprias comunidades que entendem o sistema, sabem operar, conseguem manter. Isso cria autonomia real, não dependência de consultoria externa que some depois do projeto. A Revolu Solar que mencionei antes faz isso, forma instaladores dentro das favelas cariocas. Isso é educação com efeito multiplicador concreto, econômico e organizacional ao mesmo tempo. Então, a pergunta certa não é precisamos de mais educação? É educação de que tipo? Para quem? E conectada a quê? Sem essa especificidade, vira retórica. Ponto sem essa especificidade vira retórica. Retórica. Você argumentou que a formação técnica local é essencial para criar autonomia nas comunidades e promover a adoção de tecnologias como o solar. Mas não é verdade que a falta de infraestrutura básica em muitas dessas comunidades, como acesso à energia, água e saneamento, é um obstáculo significativo para a implementação de projetos de geração distribuída compartilhada? Como você vê a relação entre a provisão de infraestrutura básica e a viabilidade de projetos de energia solar comunitária? Essa é uma tensão real e não tem resposta limpa. A lógica convencional diria: primeiro infraestrutura básica, depois energia solar. Você não instala painel fotovoltaico em casa que não tem telhado adequado, em comunidades sem regularização fundiária, em bairros sem rede elétrica estável para compensar a geração. A sequência parece óbvia, mas o campo contradiz essa sequência em casos importantes. O programa Luz para Todos chegou a comunidades rurais sem nenhuma infraestrutura prévia, e em muitos casos, a chegada da energia elétrica foi o gatilho que puxou água, saneamento, escola funcionando. A energia não esperou o resto chegar. Ela veio primeiro e criou condições para o resto. Com solar off-grid, sistemas isolados, sem conexão à rede, a lógica é ainda mais direta. Em comunidades sem rede elétrica convencional, o solar fotovoltaico pode ser a própria infraestrutura básica, não uma adição a ela.
Tem projetos no semiárido nordestino onde painel solar bombeia água de poço artesiano. Energia e água resolvidos num mesmo sistema. O custo é menor do que estender rede convencional por quilômetros de zona rural. O problema surge quando você tenta encaixar solar comunitário no modelo de geração distribuída conectada à rede. Aí sim, você precisa de uma rede existente, de regularização, de um nível mínimo de formalidade. E aí a falta de infraestrutura básica vira bloqueio real. Então a resposta depende do modelo. Off-grid, a infraestrutura pode ser simultânea. On-grid, a sequência importa. O erro é tratar solar como solução única para contextos muito diferentes. E radiação solar o Brasil tem. O resto depende de qual problema você está tentando resolver. O resto depende de qual problema você está tentando resolver. Você destacou a importância de considerar o contexto específico e o modelo de implementação do solar comunitário. Mas não é verdade que a falta de participação e engajamento da comunidade local no planejamento e desenvolvimento de projetos de energia solar comunitária pode levar à resistência e falta de aceitação desses projetos? Como você vê o papel da participação comunitária na garantia do sucesso de projetos de energia solar comunitária? Participação comunitária é daqueles temas onde o consenso acadêmico e a realidade de campo às vezes divergem de um jeito desconfortável. O consenso diz: envolva a comunidade desde o início, codesenhe, crie ownership local, e o projeto tem mais chance de sucesso. Isso é verdade. Tem literatura robusta confirmando. Projetos impostos de cima para baixo, sem escuta, enfrentam resistência passiva que mata a implementação lentamente. Manutenção que não acontece, inadimplência no rateio, conflitos internos que ninguém media. Mas tem uma complicação que a literatura subestima. Participação comunitária tem custo de tempo. E tempo é recurso escasso para quem trabalha 2 empregos, cuida de criança, vive longe de tudo. Reunião às 7 da noite numa associação de bairro não é acessível da mesma forma para todo mundo. Quando você faz participação aberta, frequentemente captura os que já têm mais voz e reproduz dentro da comunidade a mesma assimetria que você tentava corrigir lá fora. Os projetos que eu vi funcionar melhor têm uma característica específica. Eles distinguem participação na decisão de participação na operação. Na decisão, o que construir, onde, quem paga quanto, você precisa de representatividade real, mesmo que lenta. Na operação, manutenção, leitura de dados, resolução de pequenos problemas, você precisa de pessoas treinadas localmente, que não precisam de reunião para agir. Tem um projeto em Alagoas, numa comunidade quilombola, onde o sistema solar foi codesenhado em 8 meses de reuniões. Demorou, mas quando instalou, ninguém sabotou. Ninguém ignorou, porque era deles de verdade. 5 anos depois, está funcionando, sem consultoria externa. 8 meses parece muito. Comparado a um projeto que implanta em 3 meses e para em 1 ano, não é. Não é. Você destacou a importância de distinguir entre participação na decisão e participação na operação, e como isso pode afetar a eficácia de projetos de energia solar comunitária. Como você vê o futuro dos projetos de energia solar comunitária no Brasil, considerando os desafios e oportunidades que você mencionou ao longo da nossa conversa? O futuro? Olha, eu tenho uma relação complicada com previsões. Sou economista, deveria fazer projeções com mais confiança do que tenho. O que eu vejo com clareza é uma janela de oportunidade que está aberta agora e pode se fechar. O custo dos painéis caiu 90% na última década. A regulação tem amparo legal que não tinha antes. Existe uma geração de técnicos locais sendo formada. Existem modelos testados em campo que funcionam. Essas condições não estarão todas presentes ao mesmo tempo para sempre. O que vai determinar se essa janela se traduz em escala real são 3 apostas que eu faço, com graus diferentes de certeza. A primeira, alta certeza, o solar vai continuar crescendo para a classe média. Esse mercado tem tração própria, independe de política pública. Os números de instalação confirmam ano após ano. A segunda, incerteza média,
Os modelos comunitários vão escalar em alguns estados e não em outros. Vai depender de onde surgir liderança institucional competente. Uma cooperativa de crédito forte, um governo estadual engajado, uma universidade com programa sólido. Vai ser irregular, não uniforme. A terceira, baixa certeza, mas é a que me importa mais. Se o Brasil vai conseguir que a democratização do solar aconteça em velocidade relevante para as famílias que mais precisam. Esse resultado não vai surgir do mercado espontâneo. Precisa de decisão política explícita, com orçamento e horizonte de 10 anos. Eu sou otimista com o potencial, sou realista com os obstáculos e sou impaciente com o ritmo. O Brasil tem sol demais para desperdiçar essa oportunidade por falta de coordenação. Muito obrigado, doutora Solange Drummond, por compartilhar conosco sua perspectiva e expertise sobre a energia solar no Brasil. Foi uma conversa rica e esclarecedora, e agradeço sua honestidade e franqueza ao discutir os desafios e oportunidades nesse setor. A você, nossa audiência, também quero agradecer por acompanhar esse episódio do The Agents Cast. Espero que tenham aprendido tanto quanto eu com as palavras da doutora Solange e que tenham se inspirado a pensar sobre o futuro da energia solar no Brasil. Até o próximo episódio, em que vamos explorar mais temas importantes e fascinantes. Obrigado novamente e até logo!